A paz do Senhor Jesus para os irmãos, continuando os nossos estudos sobre a família nessa semana. Hoje nós vamos nos debruçar sobre um trecho do Evangelho que mostra a importância da presença de Jesus numa família. A passagem está em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 42. E diz assim a palavra de Deus: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pois bem, irmãos, importantíssimo aqui, Marta convidou Jesus para a casa dela. Assim como nós que encontramos o Evangelho, cremos no Evangelho e recebemos Jesus como nosso Salvador, nós levamos Jesus para dentro das nossas famílias. Foi isso que Marta fez. Ela encontrou-se com Jesus e levou Jesus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Jesus fala lá em Apocalipse que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, nós levamos Jesus para dentro da nossa casa. Nós levamos Jesus para a nossa família. E o que é que Jesus faz quando ele entra numa casa? Ele nos abençoa. Ele nos ensina. Mas muitas vezes, irmãos, nós ficamos tão assoberbados com tantas coisas, com tantas responsabilidades, com tantas preocupações, que nós que levamos Jesus para dentro da nossa família, nós esquecemos, nos distraímos e não damos o valor que tem Jesus estar no meio da nossa família. Nós levamos Jesus para dentro da nossa casa, deixamos ele lá na sala e a gente fica cheio de preocupações e afazeres e esquece muitas vezes que o Senhor, o Todo-Poderoso, está na nossa casa. Olha que coisa interessante. Irmãos, Jesus é o Senhor. Ele falou para nós lá em Mateus que nós não deveríamos ficar preocupados com as coisas, ansiosos. Por quê? Porque bastava nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque as nossas necessidades Deus conhece. E Ele acrescentaria a solução para as nossas necessidades, porque Ele cuida até dos passarinhos. É interessante, irmãos, como muitas vezes nós nos deixamos levar pelas preocupações dessa vida. Como nós deixamos nos impregnar pelas notícias que nos chegam. Como nós, apesar de termos Jesus na nossa família,
nós não damos a presença de Jesus na nossa família, algumas vezes, a verdadeira prioridade que ele deve ter na nossa vida. E uma coisa interessante a ressaltar, irmãos, que quando a gente traz Jesus para a nossa família, mesmo que a gente precise de um milagre, nós ficamos tranquilos, porque Jesus faz milagres. E nessa família aqui é muito conhecido de todos nós aquela passagem lá no capítulo 11 de João, em que essas irmãs, Marta e Maria, recorreram a Jesus, porque Lázaro, o irmão delas, sofreu uma enfermidade e morreu. Elas recorreram a Jesus, mas Jesus estava numa outra cidade, Jesus estava distante e se demorou um pouco a chegar até onde elas estavam. E quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado. E aí parecia, não tem mais jeito. Só que, irmãos, quem chegou naquela família e quem veio trazer a resposta para aquela família, mesmo parecendo que não era mais o tempo de ter alguma resposta de Deus, quem chegou naquela família foi o Senhor dos Senhores. Quem chegou naquela família foi aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E aí, Jesus glorificou mais uma vez o nome de Deus. E Jesus falou ao morto: saia de dentro da cova aí. E Lázaro ressuscitou ao comando de Jesus. Irmãos, que nós, ao levarmos Jesus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, a gente não abra mão de aprender com Jesus. A gente não se deixe influenciar pelas notícias contrárias, as notícias que têm a finalidade de nos fazer esquecer quem é Jesus e o que ele pode fazer na nossa família, na nossa vida. Que o Senhor Deus possa estar nos lembrando, trazendo ao nosso coração essa confiança de que Jesus já está na nossa casa. Então nós não precisamos ficar assoberbados, preocupados, ansiosos. Nós precisamos priorizar Jesus na nossa família. Nós precisamos confiar em Jesus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador e Deus é bom. Que o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, possa estar abençoando as nossas famílias. Que, ó Deus, o Teu Evangelho venha proliferar por todas as famílias, a começar pela nossa família, a começar por nós, ó Deus, que tivemos um encontro com Jesus e que trouxemos o Evangelho para dentro das nossas casas. Ó Deus, que o Senhor esteja entrando com providência em cada família nesse momento. Que todos aqueles, ó Deus, que estão preocupados, que estão ansiosos, que estão, ó Deus, esquecidos da importância que tem Jesus dentro da nossa casa, que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, que eles possam ser lembrados de quem é Jesus Cristo. Que, ó Deus, no nosso coração
frutifique cada vez mais a confiança no Senhor, na providência do Senhor na nossa vida. Que, ó Deus, nós tenhamos como prioridade em todo o tempo buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor conhece as nossas aflições. E o Senhor sempre chega a tempo de nos socorrer. Porque o Senhor já nos deu, ó Pai, o mais importante. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor nos deu o perdão dos nossos pecados. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, o Senhor nos deu vida eterna. Porque a tua palavra diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, que a tua palavra renove a alegria no nosso coração e que possamos ter sempre dentro da nossa casa, dentro da nossa filha, da nossa família, a alegria de compartilhar os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus falou que o povo sofre por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer o poder de Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos livrando, nos confortando, nos dando paz. Assim eu oro no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém.